Um descuido mudou tudo. Foi só um áudio enviado por engano, mas bastou para desmoronar o mundo que eu achava ter construído. Meu noivo, o homem que jurava ser meu porto seguro, revelou-se um monstro em menos de 60 segundos. Não era apenas meu dinheiro ou meu apartamento que ele cobiçava. Com uma risada debochada, ele se gabava de ter se aproveitado da minha própria mãe. E como se não bastasse, insinuava que minha irmã seria sua próxima vítima. Se isso faz seu coração doer, por favor, deixe um sinal de que não estou sozinha. Um like, uma palavra de apoio pode parecer pouco, mas é o que me mantém de pé. É a prova de que mesmo nas trevas, ainda há luz quando mulheres se unem. Meu nome é Elaine Carter, tenho 28 anos e sou enfermeira em Savannah, na Geórgia. Minha vida não é glamurosa, plantões exaustivos, um apartamento alugado, um carro que rende nas poças d'água. Mas cada conquista é minha, suada e honesta. Meu pai nos abandonou há anos, então fui eu quem seguiu em frente, cuidando da minha mãe e da minha irmã caçula Lily, até que Thomas Bradley apareceu. Com seus 34 anos, aquele jeito seguro de homem experiente, ele parecia a resposta para todas as minhas solidões. Me chamava de querida, carregava minhas compras sem pedir, elogiava minha dedicação. Com ele me senti valorizada, protegida. Ele conquistou minha mãe com piadas, ajudou Lily a consertar o carro de graça. Pela primeira vez em anos, senti que tinha uma família de novo. Até aquele áudio. Era uma noite qualquer, eu dobrando meus uniformes para o dia seguinte, quando o celular vibrou. Uma mensagem de voz de Tom. Sorri, achando que era mais um daqueles recados carinhosos que ele mandava antes de dormir. Mas em vez de palavras doces, ouvi sua risada arrogante, aquela que os homens usam quando se acham donos do mundo. Ela é fácil de manipular. Depois do casamento, a gente vende o apartamento, pega a grana dela. Eu controlo as contas, ela nem vai perceber. Tá tudo certo, irmão. Meu estômago revirou. As mãos congelaram sobre as roupas limpas. E então veio o golpe final. Com a mesma tranquilidade, ele solta. E a mãe dela, na ceia de Natal, tava tão bêbada que não deu trabalho. E a irmãzinha? É só questão de tempo. O telefone escorregou dos meus dedos. Não conseguia respirar. O homem que eu amava, em quem confiei, não só planejava me roubar, como já tinha violado minha mãe e agora mirava minha irmã como uma presa. O mundo ao redor sumiu. O zumbido da geladeira, o barulho da secadora, até meu próprio batimento cardíaco. Só restava o eco da risada dele, como se já tivesse ganhado. Naquele instante, entendi uma verdade dolorosa. Meu protetor era, na realidade, um predador. Não gritei. Não chorei. Salvei a mensagem, coloquei o celular na bancada e encarei a parede. Porque no fundo sabia que se explodisse ali, ele encontraria uma maneira de me culpar. Mas se eu me calasse, se planejasse, ele nunca veria o que estava por vir. Aquela noite minha ingenuidade morreu. E minha vingança começou em silêncio. No dia seguinte, me movi pela casa como um fantasma. Preparei café, passei manteiga na torrada, deixei a caneca dele no mesmo lugar de sempre. Mas cada som era uma faca arranhando o vidro. Tom entrou com aquele jeito confiante, beijou minha cabeça e começou a falar de um novo projeto. Assenti, fingindo prestar atenção, enquanto revivia cada segundo daquele áudio. Suas palavras estavam gravadas em mim. Meu estômago embrulhou quando ele encostou no balcão e sugeriu, com naturalidade, que já era hora de juntarmos nossas finanças. Não era um pedido. Era um aviso. E o pior, ele me olhava nos olhos, como se aquele sorriso encantador ainda pudesse esconder a podridão por trás. Nos dias que se seguiram, a pressão aumentou. Ele passava a mencionar minha poupança com mais frequência, às vezes de brincadeira, às vezes com um tom de conselho. Para que trabalhar tanto se a gente não investe junto? Dizia, enquanto passava os dedos no meu rosto, como se o carinho pudesse apagar o veneno das palavras. Kyle, o irmão dele, também começou a aparecer mais, ajudando com pequenos consertos pela casa, deixando ferramentas jogadas como se fosse dono do lugar. Troca de olhares, risadinhas, como se fossem os donos do jogo. Eles achavam que eram espertos. Não sabiam que eu já conhecia a verdade. Cada palavra, cada gesto, cada insinuação era arquivada na minha memória. Sorria. Fingia não perceber. E no silêncio, transformava minha fúria em estratégia. O peso emocional era insuportável. No trabalho, me forçava a manter a rotina. Trocar soros, ajustar travesseiros, confortar pacientes. Para meus colegas, eu era a Elaine de sempre eficiente e sorridente, mesmo nos plantões intermináveis. Mas no caminho para casa, meus dedos apertavam o volante até doer. Pensava na minha mãe, rindo dos gracejos dele sem suspeitar, ou sem querer enxergar, o que ele tinha feito. Pensava em Lily,
e me perguntava se ela já tinha notado aquele olhar demorado demais. A ideia me enojava. Quis gritar, arrancar a máscara daquele homem na frente de todos. Mas me contive, porque gritar cedo demais seria perder a chance de desmascará-lo por completo. Repetia para mim mesma: a paciência é a minha arma. E assim, noite após noite, eu voltava para casa, ouvia suas conversas vazias e escondia minha revolta atrás de um sorriso complacente. Suas manipulações ficavam cada vez mais ousadas. Falava em vender o apartamento que herdei da minha avó, rindo quando eu dizia que não estava pronta. Casamento é divisão, meu amor, ele dizia, apertando meu ombro, como se estivesse me fazendo um favor ao cuidar de toda a papelada. Para ele, eu era só mais uma ingênua de 28 anos, grata por ter um homem para guiá-la. Sua arrogância era tão grande que nem percebia como me subestimava. E foi justamente isso que se tornou minha vantagem. Quanto mais ele avançava, mais eu sorria e deixava que achasse que estava me dobrando. Mas por dentro meu plano ganhava forma. Cada risada, cada comentário cruel sobre minha desconfiança, cada gesto de superioridade só alimentava minha determinação. E mesmo assim havia dor. À noite, enquanto ele dormia, eu ficava acordada, encarando o teto, me perguntando como tinha sido tão cega. Poucas semanas antes, imaginava o vestido de noiva, o sorriso dele no altar, nossas famílias unidas. Agora só via o abismo em que quase caí. Meus sonhos de amor tinham virado um pesadelo de traição. Mas não chorei. Não então, porque lágrimas não trariam justiça. E eu já tinha decidido, justiça seria servida. Fria, calculada, irreversível. Não chorei, nem uma lágrima, porque percebi algo crucial: lágrimas eram o que ele esperava. O silêncio era o que o aterrorizava. Então me calei, observei, esperei, colecionei cada fragmento de prova como quem junta pedras para construir uma muralha. E naquele silêncio, algo nasceu em mim, não dor, mas poder. Os dias se arrastaram como sombras depois daquela noite. Mantenho o rosto sereno, o sorriso doce, a voz firme. Por dentro, porém, sou fogo puro. Uma gravação não bastaria. Se confrontasse Tom com apenas aquele áudio, ele torceria as palavras, diria que era brincadeira, que tirei do contexto, que era fake. Homens como ele sempre se acham mais espertos do que as mulheres que juram amar. Então interpretei meu papel de noiva devotada. Ouvi suas histórias, deixei que acreditasse ainda ter me enfeitiçado. Mas quando ele adormecia no sofá com o zumbido da TV de fundo, eu procurava rachaduras em seu mundo. Foi assim que encontrei a pasta. Nosso iPad compartilhado, aquele que usávamos para listas de compras e receitas, guardava um segredo no drive da nuvem. Nada óbvio, mas eu sabia. Tom não era tão cuidadoso quanto imaginava. Adorava deixar migalhas, como se quisesse admirar sua própria astúcia. A curiosidade me puxou, mas o que vi me revirou o estômago. Não eram fotos de obras ou recibos. Eram memos de voz. Dezenas deles. Arquivos curtos, datados em ordem impecável. Minhas mãos tremiam ao abrir o primeiro. Era Tom novamente com Kylie, gabando-se de como eu não fazia ideia do que vinha por aí. Apertei play no seguinte. E foi pior. Ele ria de mim. De como seria fácil me convencer a vender o apartamento da vovó, de como eu provavelmente ainda o agradeceria por assumir a responsabilidade. Então veio a parte que me destruiu de novo, sua voz baixa e soberba dizendo: a irmã dela está madura, só precisa do momento certo. Já está meio que lisonjeada por mim. Fechei o iPad com um golpe seco, o peito arfando. Minha irmã caçula Lily, com apenas 22 anos, ainda na faculdade, mal começando a vida. E ele a cercava como um abutre. Quis acordá-lo na mesma hora, arremessar o iPad em sua cabeça e gritar cada palavra que ouvi. Mas me forcei a respirar. A fúria é um incêndio sem controle. A vingança exige cirurgia. Guardei o iPad exatamente como estava, passei as mãos nas calças e fui lavar o rosto. No espelho não vi apenas uma jovem traída. Vi uma soldado se preparando para a guerra. Se Tom queria me tratar como presa, estava prestes a descobrir que eu tinha garras. Naquela noite não dormi. Decorei nomes de arquivos, datas, até o título da pasta que ele achava tão esperto. Planos. Não era só nojento, era descuidado. Tão descuidado que, com a ajuda certa, sua arrogância se tornaria sua ruína. Na semana seguinte, testei o terreno com cuidado. Perguntas inocentes sobre dinheiro, casamento. Você assinaria um acordo pré-nupcial? Soltei leve, durante um jantar. Ele riu, beijou minha testa. Não precisa, amor. Estamos nisso juntos. Mas o brilho nos olhos dele me disse tudo. Achava que já me tinha encurralada. Não sabia que eu mapeava cada passo que daria. No trabalho, nos intervalos, anotei tudo em um caderno espiral sem graça. Datas de seus comentários,
horas em que pressionou demais, até as expressões que fazia quando achava que dissera algo genial. Enfermeiras são treinadas para observar, e eu voltei essa habilidade contra ele. E se eu não tivesse checado aquele iPad? E se tivesse acreditado naquele sorriso doce, aquelas mãos macias? Estaria caminhando de olhos vendados para uma armadilha. Esse pensamento me mantinha acesa sempre que minha determinação vacilava. A verdade oculta sobre Tom e Kylie ficou mais clara a cada dia. Não eram só esquemas por dinheiro. Alimentavam-se da arrogância um do outro, como dois meninos se desafiando a pular mais alto, a ultrapassar limites maiores. E naquela pasta, enfim vi a fraqueza que poderia explorar. Tom adorava ouvir a própria voz. Documentava tudo. Não por necessidade, mas para reviver suas palavras como troféus em uma prateleira. Esse era seu calcanhar de Aquiles. E minha primeira vantagem real. Não precisaria hackear, roubar ou mentir. Bastava ouvir, lembrar, esperar. Pela primeira vez desde que o pesadelo começou, senti uma faísca de esperança. Na manhã seguinte à descoberta, andei pelo dia com uma calma nova. Quase sobrenatural, como se flutuasse acima da própria vida. Tom sentou-se à minha frente no café da manhã, rolando o celular, resmungando sobre licitações e fornecedores. Mexi o açúcar no café, assenti quando falou, deixei que acreditasse que ainda era aquela noiva confiante, de olhos brilhantes. Por dentro, porém, uma decisão se solidificara. Não poderia apenas esperar que ele se enforcasse com sua própria arrogância. Precisava de uma estrutura. Uma rede de segurança que me protegesse, não importasse quão feio tudo ficasse. Enfermeiras são treinadas para antecipar. Antes de administrar um remédio, já preparamos a resposta para qualquer reação. Esse instinto entrou em ação. Se quisesse sobreviver a Tom Bradley, teria que ser tão precisa quanto no hospital. Só que desta vez a paciente que precisava salvar era eu mesma. Me como seu troféu mais precioso diante de um público cuidadosamente selecionado. Mas enquanto seus dedos se apertavam na minha cintura, eu sentia o peso frio do meu telefone no bolso, gravando cada segundo, cada sorrisinho forçado, cada risada calculada. Ele não percebia que não estava no controle da narrativa. Eu é que estava dirigindo cada cena. O pastor elogiou a decoração. A vizinha comentou sobre o quanto éramos um casal tão bonito. Jenna, a ex-mulher, observava tudo com olhos que pareciam ver através da fachada, mas mantinha um silêncio cortante. E o chefe de Tom, com seu aperto de mão firme e sorrisos profissionais, não fazia ideia de que estava prestes a testemunhar o desmoronamento do homem em quem confiara. Quando todos se acomodaram, com pratos cheios e taças de mimosa brilhando à luz do sol, Tom levantou sua taça para um brinde. A minha noiva, disse, a voz cheia daquela autoconfiança que antes me cegara. A mulher que tornou minha vida completa. Os convidados ergueram seus copos, os olhares voltados para nós. Eu sorri, encostei meu corpo no dele como se fosse a coisa mais natural do mundo, e então, com uma calma que me surpreendeu, desliguei o gravador do meu telefone. O silêncio que se seguiu não foi imediato. Foi uma pausa gradual, como o ar que escapa de um balão furado. Primeiro, os sorrisos congelaram. Depois, os olhares se voltaram para mim confusos. Tom ainda segurava sua taça no ar, a expressão presunçosa começando a rachar. Vocês devem estar se perguntando por que convidei vocês aqui hoje, comecei, a voz firme, cada palavra medida como uma dose de medicamento. Não foi para celebrar um noivado. Foi para garantir que, quando eu saísse pelaquela porta, ninguém aqui pudesse dizer que não viu a verdade. Dei um passo para trás, afastando-me dele. Os dedos de Tom se fecharam no ar, como se tentassem me agarrar mesmo à distância. O que diabos você está fazendo? Sibilou, baixo o suficiente para que só eu ouvisse. Mas eu já não pertencia a ele. Não mais. Com um gesto lento peguei o envelope que estava sobre a mesa de centro, o mesmo que eu havia preparado dias antes, com cópias dos extratos bancários, das mensagens, dos contratos que ele tentará me fazer assinar às escondidas. Aqui estão as provas, disse, entregando-o ao seu chefe. Fraude. Manipulação. E acima de tudo, a tentativa de destruir a vida de mulheres que confiaram nele. Os papéis tremularam nas mãos do homem enquanto ele folheava, a expressão passando de ceticismo a horror em questão de segundos. Jenna foi a primeira a romper o silêncio. Finalmente murmurou, tão baixo que quase não ouvi. Mas vi o alívio em seus olhos, como se uma carga de anos tivesse sido tirada de seus ombros. Tom tentou se defender. Isso é ridículo. Você está maluca. Sua voz subiu descontrolada, as mãos batendo na mesa com tanta força que as talheres saltaram. Mas ninguém olhava para ele. Os convidados agora me encaravam, alguns com choque,
Outros com uma compreensão sombria, como se tivessem suspeitado, mas nunca tivessem ousado acreditar. Eu não sou maluca, respondi calma. Sou enfermeira. E enfermeiras não deixam feridas abertas apodrecerem em silêncio. O pastor se levantou, o rosto pálido. Tom, acho que você precisa explicar isso. Não era uma pergunta. Era uma sentença. E foi então que vi o medo nos olhos dele. Não por mim, não pelo que havia feito, mas pelo desmoronamento de tudo que havia construído sobre mentiras. O homem que se achava intocável estava agora encurralado e o mais irônico, ele mesmo havia me dado as ferramentas para destruí-lo. Quando me virei para sair, ninguém tentou me parar. As portas se abriram como por mágica, o sol da manhã iluminando o caminho à minha frente. Não olhei para trás. Não havia nada ali que valesse a pena. No carro, com as mãos ainda firmes no volante, permiti-me um único momento de alívio. Não eram lágrimas. Era algo mais profundo, a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava respirando sem medos. E enquanto a cidade desaparecia no retrovisor, soube que não era mais a mulher que fugia. Era a mulher que havia escolhido sobreviver. O riso que ele tentou forçar soou como um arranhão na parede. Os olhos, antes tão seguros, agora saltavam de um rosto para outro, buscando salvação onde não havia mais nenhuma. Cada palavra que saía de sua boca era mais uma lasca no espelho que ele tanto polira. Você sabe que não é assim, ele insistiu, a voz trêmula, as mãos se fechando em punhos que logo se abriram, impotentes. Eu nunca. Mas ninguém completou a frase por ele. Ninguém o salvou. Jenna cruzou os braços, o sorriso no canto da boca não chegava aos olhos. Eram anos de desconfiança se transformando em certeza. Mr. Swiss murmurava algo entre dentes, os dedos apertando o crucifixo no pescoço. O pastor, homem de palavras medidas, apenas balançou a cabeça, como se estivesse recalculando o peso de cada sermão que Tom havia ouvido sem nunca absorver. E eu observei. Não com ódio, não com triunfo, com uma calma que só vem quando se sabe que a batalha já foi ganha antes mesmo do primeiro golpe. Porque a verdade não precisa de gritos. Ela se instala silenciosa, como veneno na veia. Você sempre soube se expressar tão bem, disse eu baixinho, quase um suspiro. É uma pena que dessa vez suas palavras falem por você. Ele me encarou, e pela primeira vez vi o medo genuíno estampado em seus traços. Não o medo de perder mim, isso ele já havia aceitado. Era o medo de perder tudo. O respeito que comprava com sorrisos, as portas que se abriam com apertos de mão, a imagem imaculada que tanto alimentava. Você não vai se safar disso, Jenna cortou, a voz afiada como lâmina. Não aqui. Não com a gente. Seu chefe se levantou, o cadeira rangendo contra o chão. Não disse nada. Não precisava. O olhar que lançou sobre Tom era suficiente, um veredicto sem apelação. E então, como se o ar tivesse sido sugado da sala, Tom recuou. Um passo, dois. As costas bateram na parede como se fosse a primeira vez que encostava em algo sólido e percebia que não poderia atravessá-lo. Isso não é justo, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para nós. Justiça, respondi finalmente me levantando, é você ouvir a própria voz e reconhecer nela o homem que sempre foi. Os papéis sobre a mesa pareciam brilhar sob a luz da manhã. Não eram apenas provas. Eram espelhos. E quando saí, ninguém tentou me segurar. Lily chegou na tarde seguinte, os passos cavando sulcos no tapete como se pudesse desgastar o chão só de tanta raiva. Os punhos cerrados, o rosto uma máscara de vergonha e fúria mal contida. Não precisou dizer nada, o silêncio dela era um grito. Você ouviu? Explodiu finalmente a voz trêmula não de medo, mas de algo mais perigoso, a certeza de que tinha sido traída por alguém em quem confiou. Ouvi, respondi sem me mover do sofá. Não havia pressa. Não havia mais espaço para desculpas. Ela se jogou na poltrona como se o peso da verdade a esmagasse contra o estofado. Como você aguentou isso? Como ficou calada tanto tempo? Não era uma acusação. Era o espanto de quem só agora entendia a profundidade do que eu havia carregado sozinha. Porque a gente aprende a sobreviver antes de aprender a gritar. Falei, os dedos traçando o padrão da xícara de chá que nem tinha tocado. Mas agora ele ouve a gente. Lily engoliu em seco. Os olhos dela, sempre tão afiados, estavam úmidos não por ele, mas por todas as vezes que tinha duvidado de mim, por todas as vezes que tinha achado que eu é que era difícil, a dramática, a que exagerava. Eu sinto muito, ela sussurrou, e aquelas 3 palavras pesavam mais que qualquer desculpa que Tom já tinha balbuciado. Não é você quem precisa pedir desculpas, respondi, estendendo a mão para cobrir a dela. Mas obrigada por dizer. Ela virou a palma para cima,
os dedos se fechando nos meus como se precisasse se certificar de que eu ainda estava ali inteira. O que a gente faz agora? Agora a gente respirava. A gente vive, falei, soltar de sua mão para pegar o celular sobre a mesa, sem olhar para trás. Na tela, uma notificação piscava. Jenna compartilhou uma playlist. O título era simples, irônico, perfeito, para quando eles finalmente caem. Apertei play. A música encheu a sala, algo com batidas firmes, letras que não pediam permissão. Lily sorriu, um riso rouco escapando dela pela primeira vez em horas. Essa é boa. Ela admitiu recostando-se, como se o som a libertasse de algo. A melhor parte, falei, levantando-me para abrir a janela, é que ele vai ouvir essa música em todo lugar agora. Nos bares que frequenta, nas festas que ainda acham que ele merece ser convidado. Vai ser o hino do fim dele. O vento entrou fresco, carregando o cheiro de chuva que vinha. Lily se juntou a mim na janela, ombros quase se tocando. E você? Ela perguntou baixinho. O que você vai ouvir? Fechei os olhos. Por um segundo, vi o rosto dele contorcido naquela sala, a mão estendida no vazio, os papéis espalhados como folhas mortas. Vi também a mim mesma, não a garota que tremia, mas a mulher que tinha saído de lá com a cabeça erguida. Eu abri os olhos, sorrindo. Vou ouvir o silêncio. E vai ser lindo. Ela brilhava em cada passo, com 22 anos e uma esperança tão fresca que doía no peito. Disse que ele a fizera se sentir interessante, daquele jeito que homens mais velhos têm quando querem algo que não deveriam pegar. Não chamamos de romance, nem de flerte, nem de mal-entendido. Chamamos pelo nome certo, predação. Anotamos regras práticas juntas, não por medo, mas porque se preparar é uma forma de se amar. Ela bloqueou o número dele. Eu a adicionei ao meu plano de telefone, só para vigiar chamadas desconhecidas. Combinamos. Nenhuma visita surpresa no apartamento dela nunca. Ela mandava localização quando saía tarde. E marcávamos noites de irmã, nada de concertos, nada de arrumações. Tacos baratos, caça em brechós, viagens longas com música alta e janelas abertas. Vi o alívio substituir a vergonha nos ombros dela, centímetro por centímetro. Quando finalmente se encolheu no meu sofá e dormiu ao som da máquina de lavar louça, cobri-a com um cobertor e entendi, sobreviver não é dramático. É comum, constante, conquistado um pequeno momento seguro de cada vez. Até o final da semana, assinei um aluguel curto em um chalé desgastado em Tibet. O lugar não era chique, a tinta descascava no corrimão da varanda, uma janela teimosa não queria fechar, mas o oceano ficava a uma quadra, e a brisa passava por cada cômodo como uma bênção. Criei uma rotina que convenceu meu sistema nervoso a confiar em mim de novo. Caminhadas longas ao amanhecer, pernas firmes a cada passo. 3 plantões por semana no hospital, porque cuidar dos outros coloca a própria história no lugar certo. Macarrão com azeite e alho, nada complicado. Um caderno novo onde escrevi a versão verdadeira dos fatos com verbos diretos e frases curtas. 30 flexões que viraram 10 nos dias ruins e 50 nos bons. Uma nadada às terças à noite que lavou os últimos ecos da voz dele dos meus ossos. Às quintas, vi a assistente jurídica da Sorta Foster para fechar os últimos detalhes da papelada, garantindo que os empréstimos estivessem documentados, que o fundo fiduciário fosse a prova de falhas, que alertas no meu crédito estivessem ativos. Aos sábados, me voluntariava 2 horas na recepção de uma ONG de apoio a mulheres na cidade. Anotava nomes em formulários, entregava xícaras de chá para mãos trêmulas e ouvia histórias que soavam demais como a minha, até que o medo e a espera dentro de mim se acalmassem. Minha vida não era espetacular, era quieta, era inteira. Olhando para trás, os e se alinhavam como uma fileira de pássaros escuros. E se eu tivesse confrontado na primeira noite, deixando a raiva guiar minhas palavras e saído de mãos vazias? E se tivesse acreditado no roteiro de desculpas que conheço de cor? Lágrimas, um presente, a promessa de mudar, a exigência do meu silêncio. E se tivesse aceitado a ideia de que ser gentil é o mesmo que ser fácil de roubar? Naquela versão me via menor, espalhada, começando de novo com menos. Nesta tinha documentação, um fundo, uma rede de testemunhas e uma coluna que havia aprendido a me sustentar. A lição se acomodou clara e sólida. Bondade sem limites é uma porta sem fechadura. Não precisei me endurecer para estar segura. Só precisei fechar a porta e guardar a chave. Os meses escorreram em um ritmo mais suave. Sal na pele, sol nos ombros, risadas que não pareciam emprestadas. E justamente quando achei que o passado havia se calado de vez, um último eco me encontrou. Um arquivo curto, enviado por um contato em comum. Uma última gravação de voz que amarraria o laço da história que nunca pedi para viver.
Era uma terça-noite, daquelas que passam despercebidas a menos que algo as marque. Acabará de cumprir um plantão de 12 horas no hospital. O cansaço pesava nos ombros, e o cheiro de alho e sal do macarrão simples que preparei ainda pairava no ar do chalé. Encolhi-me no sofá, janelas escancaradas, o ritmo das ondas se misturando ao zumbido dos grilos. Foi quando meu telefone vibrou com uma mensagem de um nome que não via há meses. Um homem que já trabalhará com Tom, alguém de quem mal me lembrava. Achei que fosse engano, mas então vi o arquivo anexado, um áudio curto. O coração pulou, e por um instante pensei em apagar sem ouvir. A curiosidade venceu. Apertei play. A voz que encheu a sala era quase irreconhecível. Era Tom, mas não o Tom que eu conhecera, o charmoso confiante, o homem cujo sorriso derretia minha cautela. Essa voz estava áspera, exausta, rachando sob o peso da derrota. Você tem que me ajudar, Kylie, disse ele, o tom entre desesperado e esgotado. Ela me destruiu. Tudo se foi. Os contratos secaram. O pastor não atende minhas ligações. Até o Ruiz não olha mais na minha cara. As pessoas acreditam nela. Acreditam na gravação. Não consigo entrar num bar sem alguém virar as costas. Você não entende. Acabou. Eu acabei. A voz quebrou na última palavra. Depois veio algo que nunca tinha ouvido dele, um soluço abafado. Frágil. Patético. O áudio terminou abruptamente, deixando o silêncio na sala quebrado apenas pelo murmúrio constante das ondas. Fiquei paralisada, o telefone ainda na mão. Imaginei que sentiria triunfo ou talvez satisfação, um arrepio de vitória ao ouvi-lo finalmente desmoronar. Mas o que me cobriu foi algo mais frio, mais firme, a confirmação. Ele havia feito isso a si mesmo. Cada plano cruel, cada mentira, cada risada cínica que sussurrara no ouvido do irmão tinha voltado para ele como um bumerangue. Não precisei lutar sujo, não precisei igualar sua crueldade. Bastou segurar um espelho, e ele não suportou a própria imagem. Era quase poético. Ele havia zombado de mim por ser mole, subestimado minha capacidade de me manter firme. Mas no fim foi seu próprio orgulho, sua própria voz, que reduziu seu mundo a cinzas. Nas semanas seguintes, os efeitos dominó se tornaram impossíveis de ignorar. Em Savannah, as notícias se espalharam rápido. 2 de seus maiores contratos foram cancelados depois daquele almoço. O chefe cortou todos os laços, murmurando para os outros sobre integridade e confiança. O pastor, que antes apertava sua mão todo domingo, recusou-se silenciosamente a oficiar qualquer casamento para ele. Vizinhos que já o elogiaram como prestativo e trabalhador agora cruzavam a rua ao vê-lo se aproximar. Até a própria mãe, a mulher que o ajudara a se recuperar, deixou de atender suas ligações depois de saber o que ele dissera sobre a minha. O grande Tom Bradley, que antes caminhava pela vida como um homem intocável, tornará-se um fantasma em sua própria cidade. A reputação é frágil. Uma vez rachada, nunca volta inteira. A dele estava destruída além de qualquer reparo. Enquanto isso, minha vida já não era definida por ele. O chalé à beira-mar virou meu refúgio. Acordava com o som das ondas em vez da voz dele, tomava café em paz e caminhava descalça pela praia até o sol nascer alto. Minha mãe aparecia com frequência, trazendo seu tricô e seu riso lento que cicatrizava. Lily também vinha, às vezes para longas conversas, às vezes só para sentar ao meu lado e ler enquanto o mar cantava. Estávamos nos reconstruindo. Não com pressa, não perfeitamente, mas com honestidade. No hospital, os colegas pararam de cochichar sobre o escândalo e passaram a perguntar sobre mim novamente, o que eu pintava no alpendre, se tinha experimentado a aula de yoga da praça, qual receita nova valia a pena compartilhar. Aos poucos, o peso da sombra dele foi se dissolvendo, como se o próprio ar da ilha o carregasse para longe. E então apareceu Daniel. O conheci numa manhã tranquila de sábado, na loja de ferramentas do centro. Um viúvo na casa dos 30, de palavras medidas e mãos firmes, carpinteiro que esculpia móveis com a mesma paciência com que parecia encarar a vida. Não era homem de discursos inflamados nem de gestos grandiosos. Quando falava, era porque tinha algo a dizer. E, acima de tudo, ouvia. No início mantive distância. O amor, depois do estrago que Tom deixará, soava como uma armadilha disfarçada de salvação. Mas Daniel não pressionou. Consertou a janela emperrada da casa de praia, ensinou-me a lixar madeira até ficar sedosa ao toque e nas tardes quentes. Sentava-se ao meu lado na varanda sem exigir conversa, apenas a companhia do silêncio e do mar. Com o tempo, entendi que o amor não precisava ser um incêndio que consome. Podia ser como o sol da manhã, constante e acolhedor, presente sem ser opressor. Mesmo assim, não deixei que minha vida girasse em torno dele, ou de qualquer pessoa.
Minhas fronteiras permaneceram intactas, minha independência sagrada. Porque a lição que Tom me dera não era sobre medo, mas sobre força. Aprendi que a bondade sem limites transforma você em alvo, mas a bondade com limites intransponíveis é o que faz de você inquebrável. Sobre essa base reconstruí minha vida. Silenciosa, sólida minha. Uma noite, meses depois de tudo, sentei-me à escrivaninha com as janelas abertas para a brisa salgada e escrevi no diário a última linha daquele capítulo. Apenas uma frase: nunca subestime uma mulher gentil. Ela pode ser macia, mas será a tempestade que o destruirá. Fechei o caderno, guardei-o na prateleira e apaguei a luz. Lá fora, as ondas vinham e iam, ritmadas como uma respiração. A voz de Tom já não passava de um eco distante, um resquício de um homem que se aniquilara, e que tentará me arrastar junto. Mas eu ainda estava aqui. Mais forte. Mais livre. Macia onde importava, dura onde era necessário. A tempestade havia passado. O ar estava límpido. Minha história já não era sobre ele. Era sobre mim, e eu mal havia começado. E se você chegou até aqui, se acompanhou cada palavra desta jornada, quero que saiba, histórias como a minha não são fáceis de contar, nem de ouvir. Mas quando você curte, quando deixa um comentário de apoio, quando se inscreve, está dizendo que está aqui, ouvindo, testemunhando, resistindo ao meu lado. Isso me dá força para continuar escrevendo pelas mulheres como nós, as que foram subestimadas, as que encontraram sua voz no meio do caos, as que transformaram cicatrizes em armadura. Seu apoio significa que não estamos sozinhas. E isso,